Regis Antônio Coimbra. Aurélio Schomer, em Porto Alegre, 9 horas e 47 minutos de domingo, dia 1º de novembro de 2020. Toma que o tema é teu. Eleições americanas. Aliás, sistema eleitoral americano, para a gente não ficar datado, já que a gente está gravando perto da eleição americana. Sim. Diga Quanto lá. tempo vai durar o sistema eleitoral americano? Ele já tem alguns séculos, né? Mas eu acho que o pessoal está querendo revisar porque estão achando que podem perder. Não, esse sistema eleitoral, na atual conformação de forças, prejudica as forças politicamente corretas, que agora não são mais de esquerda, porque o Partido Democrata dos Estados Unidos não defende mais o trabalhador, não entra mais. Todas as causas marxistas estão fora do programa do Partido Democrata, a não ser Tem o que. Sanders. Tem os Sanders e tem os sindicatos ainda que formam base, né? Os sindicatos ainda formam base, mas os sindicatos a gente já sabe que lá como aqui não defendem mais o trabalhador, eles defendem outras coisas, né? Outras pautas. Mas os democratas, que são a quase integralidade da mídia, do pensamento, da academia e coisa e tal, eles estão achando que esse atual sistema não os favorece. Por quê? Porque aqueles estados onde os mais populosos, que são Nova York e Califórnia, têm um eleitorado democrata muito forte e o resultado das eleições é desproporcional, ou seja, eles conseguem uma folga de 3, 4, 5 milhões de votos nesses estados e isso não se transfere para a decisão. Por quê? Porque você pode ter um estado como Iowa, os republicanos ganharem em Iowa por 50 mil votos, por 10 mil votos, e aquilo conta, quer dizer, ao vencedor tudo, mesmo que ele ganhe por uma pequena Isso. parcela, e aí, outra, o peso eleitoral dos pequenos estados em relação aos grandes estados. Então, há esse questionamento, mas o sistema é muito bom. Ele é muito bom justamente para evitar essa avalanche que viria dos grandes estados, que é um grande problema. É um sistema federal, É, um sistema que reforça o caráter federal dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quando a gente fala em federal, a gente pensa em união, né? A gente pensa no governo central, mas o termo federal, né, nos Estados Unidos, na Alemanha, ele tem relação com esse respeito aos diversos entes constituintes da federação, né? Então ele faz uma espécie de equilíbrio. Olha, tem a representação das pessoas, que aqui no Brasil, por exemplo, seria a representação da Câmara dos Deputados, né? Mas tem a representação dos estados, que aqui no Brasil seria o Senado. Lá também, né? É um pouco por aí também. Então, o deputado federal, lá ou aqui, ele é meio que representativo de um certo número de eleitores, ou um certo número de cidadãos. Mas os senadores, eles representam os estados, né? De maneira que não tem relação com o número não é, tamanho da população. O sistema dos delegados do colégio eleitoral dos Estados Unidos, ele é um meio termo, porque os estados mais populosos, eles vão ter um número maior de representantes, né? Mas o problema que causa essa distorção entre o voto popular, ou, enfim, o número de votantes do colégio eleitoral geral, que é todos os eleitores, né? Em relação ao colégio eleitoral que escolhe o presidente, é que um estado pode ter 90% de votos a favor de um deles, e ele vai contar aquele estado todo. Mas um outro pode ter uma diferença mínima de 15%, 5%, 1% em tese, né? E aquele que ganhar por 1% vai ganhar todos os votos do colégio eleitoral, em tese, né? Claro que os delegados, eles podem votar conforme a consciência dele, diferente do que se espera, mas, de modo geral, isso não acontece. Realmente, leva todos os delegados que votam todos alinhados, né? Ou, no caso, pelos democratas, ou pelo... Bom, tem outros partidos, mas que não têm expressão eleitoral, nunca ganham, não sei se algum estado já ganhou algum desses independentes, né? Isso reforça esse caráter federativo, e os democratas, e em parte às vezes até os republicanos, meio que colocam dúvidas, né? Na eleição passada,
houve essa questão por parte, acho que, do próprio Trump, né? Ele não indicou que se perdesse ia valer. Um pouco aconteceu isso aqui no Brasil também, né? O Bolsonaro, embora tenha sido consagrado pelas urnas eletrônicas, ele fazia todo um discurso de que se eu perder é porque houve maracutaia, né? Isso, obviamente, deixa o discurso tenso, tira a legitimidade e tira a legitimidade até se tu ganhar, porque tu ganhou, mas tu dizia que não era confiável, então só é verdade quando te convém. Nos Estados Unidos, essa polarização ela já é um pouco antiga, né? E ela tem sido agravada. Agora, nessas eleições, os democratas começaram a dizer que não é para aceitar se perder. E isso é um problema grave, né? Que tem até uma série de em vários patamares que isso está complicado. E, por exemplo, a questão da Suprema Corte também está tensionada lá, porque, enfim, acho que 2 ou 3 justices lá, como é que é, os ministros o equivalente deles ao nosso Supremo Federal, eles morreram, né? Eles não se aposentam lá, eles morrem. Ainda não houve um papa emérito na Suprema Corte Americana. Eles vão até morrer mesmo, né? E também se está dizendo, olha, se o Biden ganhar, ele vai botar mais juízes lá para poder indicar mais gente. Então, atualmente são 10, eu acho, vai indicar mais gente lá para poder equilibrar, né? O objetivo não é equilibrar, o objetivo é a hegemonia, né? Mas é dito que, como a gente perdeu, o sistema não vale. É basicamente isso que a gente está vendo nas eleições americanas ultimamente, né? Então, o próprio Bush filho, né, ganhou, acho que a primeira vez, ou a segunda, acho que a primeira, contra aquele do clima, como é que é, o Al Gore, né? Ele perdeu no voto popular, mas a regra não é essa. Mas eles começaram a enfatizar isso, tirando legitimidade, já que não lhes foi conveniente. Agora, com o Trump, de novo, aconteceu isso contra a Hillary, né? E já foi anunciado, a própria Hillary disse que não, se o Biden perder, ele não deve aceitar, ele não deve reconhecer que perdeu. E isso é altamente destrutivo. E o pior de tudo é que a coisa está tensionada de tal maneira que a minha impressão é que o dano feito ao sistema é tal que, seja Trump ganhando, seja Biden ganhando, o sistema está ameaçado. Claro, não se pode dizer que reformas são sempre ruins, mas as razões pelas quais as tensões que estão levando a se ventilar muito a hipótese de mudar o sistema, para mim, parecem perversas, né? Eles não estão de cabeça fria dizendo, isso aqui podia ser melhorado, concorda, então vamos mudar. Não, se eu não ganhar, não vale, tem que botar fogo e fazer outra coisa. Isso é guerra civil, né? Se tem discutido muito se eles vão entrar em guerra civil, se eles já estão em guerra civil, né? Eu acho que não, exagero. Não, mas a questão é a seguinte: hoje em dia o pessoal não se mata mais como antigamente, pelo menos não as pessoas de bem. Os cidadãos de bem não ficam se matando como se matavam antigamente, né? Antigamente quer dizer uns 100 anos, não precisa ser muito tempo. Hoje em dia o pessoal é muito mais aburguesado, né? O pessoal, principalmente o pessoal que tem o que perder, ele recua, né? Diz, então vamos de repente mudar de país, se for o caso, ou de estado. Isso está acontecendo muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem nada parecido com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Não, eu vou falar sobre isso. A tensão que está lá nos Estados Unidos é muito, muito maior do que a gente tem experiência aqui no Brasil, e eles têm um histórico também de grande violência. É um povo bastante dado à violência, e é uma preocupação, ok, se não acontecer, melhor, talvez, né? Mas há uma grande preocupação de que o grau de tensionamento que houve é da seguinte ordem: metade da população odeia a outra metade, e se polarizou dessa maneira. O problema que eu vejo é que o pessoal que é visto como feio, bobo e malvado de direita
eles estão muito mais silenciosos, eles não estão criando tanto caso, eles não têm tanto espaço também, quanto uma fração relativamente pequena do pessoal que se considera mais de esquerda, que criam todo segundo um eles, efeito de 8%. bolha. Os pós-modernistas clássicos são cerca de Eles são uma 8%. minoria mesmo dentro da esquerda. Não, Tá? Porque seriam 8% da população americana. aquilo que eles chamam de esquerda lá nos Estados Unidos, né, hoje é o catecismo pós-modernista total. incluiria todos os nossos partidos, inclusive os mais radicais de direita. Porque até os nossos partidos de direita aqui, com exceção talvez do Novo, né, eles são todos eles meio que estatistas. Então, aquela famosa oposição PT e PSDB, para um americano, seriam facções dentro do Democratas. Né? Para eles, todos os nossos partidos são de esquerda. O nosso E o Democratas, que nasceu para ser um seria republicano, considerado de é um esquerda democrata. porque ele é liberal, ele não é conservador. Sim. Regis, tentando manter no tema, porque eu estou preocupado com o tempo. Não, eu estou dentro do tema porque o sistema eleitoral ele tem essa questão do bipartidarismo. É um elemento muito importante que nós importamos aqui na época da... Não acho que seja um tema tão relevante assim, mas tudo bem. Eu queria só poder fazer... Não pode censurar o que eu acho relevante. Não é isso. A maneira de eu ver. Eu queria fazer um comentário, então. Posso vai lá. contar? A questão dos Estados Unidos. O sistema, que é visto como peso e contrapeso, essa questão do colégio eleitoral, é um peso e contrapeso, e ele faz todo sentido do ponto de vista da história americana, no sentido de que os Estados Unidos, a união das 13 colônias, e que havia, já na época, havia diferenças econômicas e duração da sociedade entre elas, que vão ficar agudizadas na época da Guerra Civil, da época de Lincoln, né? A Guerra Civil entre o Sul e o Norte, entre os confederados de Lee contra as tropas do Norte. Bom, esse é um ponto claro. Aí você tem uma diferença marcada e aí isso fica mais clara a necessidade do colégio eleitoral para ter essa contraposição. Mas é anterior, né? Com a evolução dos Estados Unidos, tirando aquele sul mais clássico, que era a Geórgia, Alabama, Mississippi, principalmente, Arkansas também, que era um pouco do Tennessee, que manteve as leis de Jim Crow. As leis de Jim Crow eram leis estaduais, próprio do federalismo americano, você tem leis estaduais que tratam de assuntos que para nós seriam federais aqui, tranquilamente. Bom. Quando a gente fala em federal, a gente quer dizer unificado, né? Muito bem. Aí, tirando isso, existia uma americanidade, uma formação de uma americanidade que ia realmente de Nova York até Los Angeles, passando por toda a faixa, tirando esses estados. Inclusive, abarcava até a Flórida em grande parte. O Texas, com pequenas particularidades, como é o Brasil. O Brasil é um país basicamente unido em termos étnicos, né? Embora tenha diferença de sotaque não é diferença, gente. Existe hoje, o que eu vejo no Brasil, um pouco uma certa diferença política que você pode pegar da Manaus, da Cuiabá-Santarém, que é aquele norte do Mato Grosso, sul do Pará, até Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, passando pela franja oeste, de fronteira oeste do Brasil, que é uma região muito marcada pelo agronegócio, por uma ideologia do agronegócio, tá? Mas, tirando isso, o Brasil é mais ou menos tranquilo em termos de... Você nota que ele não tem uma briga política, uma guerra civil política em voga. Mas o Nordeste já está provado agora nesse episódio do Corona Voucher, que nunca foi ideológico. Eu sabia que isso não era ideológico, que o Nordeste jamais foi de esquerda na história do Nordeste. Era o Bolsa Família mesmo. Porque realmente não, é necessário. Isso não se aplica só ao Nordeste. Tem gente pobre no interior do Paraná, gente. Espera aí, vamos parar com esse preconceito. No interior de Minas Aqui é no mais... Rio Grande do Sul também tem Bolsa Família. Tem muito. Muito. Não tem muito, mas tem bastante. Tem bastante. Claro que existem umas diferençazinhas e tal. Mas em Porto Alegre eu já vi favelas piores do que qualquer outra que eu vi aqui. E tem favela em Caxias do Sul, tem favela em Porto Alegre, tem gente pobre. Bom,
A questão não é essa. Favela não necessariamente é de pobre, né? Eu sei, gente, tá, calma, eu sei. Mas vamos concentrar no assunto principal, que é o sistema eleitoral americano. Então, Mas tu que entrou nesse... eu sei, é porque eu quis fazer a comparação com o Brasil. Então, onde houver homogeneidade étnica, e os Estados Unidos estiveram a caminho disso, estiveram em determinado momento, onde houver homogeneidade étnica, não faz sentido para mim essa divisão dos votos por colégio eleitoral. Pode ter federalismo? Pode, é uma outra questão. Federalismo pode ser bom administrativamente, mas na hora de eleger o presidente, o voto direto faz mais sentido. Pensemos em Portugal. Portugal não tem diferenças étnicas consideráveis entre Porto e Lisboa. Coisinhas e tal, rusguinhas e tal, torcida, mas não é uma coisa fundamental. Tá? Tem um sotaquezinho e tal. Não é diferença étnica. Não existe uma guerra civil política entre Porto e Lisboa. Em termos de defesa de valores. Os valores da sociedade portuguesa são mais ou menos os valores do povo português. Aí você pode pensar na Estônia, você pode pensar na Lituânia. Claro, outros países europeus têm mais diferenças, como a Espanha, a Itália tem diferenças marcantes, né? A Alemanha tem um pouco de diferença entre o sul e o norte, até pela briga, e entre os principados, os antigos principados católicos e os principados luteranos, né? Existe essa diferença que, inclusive, foi transposta aí para o Rio Grande do Sul. Eu lembro que eu morei em Nova Petrópolis, existia a comunidade católica que se opunha à comunidade luterana. Bom, mas isso hoje também já está enfraquecido na Alemanha porque a religião não tem mais a importância que tinha. Voltando para os Estados Unidos, existe um movimento tão forte, essa coisa que você fala da guerra civil, mas eu acho que não chega à guerra civil, que já se falou na secessão da Califórnia. Porque a Califórnia tem Vale do Silício, a Califórnia tem os grandes predicados econômicos, o que mantém a economia dos Estados Unidos, principalmente, é o protagonismo da Apple, do Google, da Microsoft. Né? Eles são os gigantes da era da tecnologia. Então, não são mais gigantes na indústria automobilística, não são mais gigantes no aço, nessas coisas todas, mas são gigantes na indústria automobilística e também no Texas, na indústria de equipamentos de petróleo. Indústria de equipamentos de extração de petróleo, não é na extração de petróleo em si, mas nos equipamentos. Halliburton, aquelas empresas que elas estão presentes no mundo inteiro fornecendo equipamentos. Então, algumas Quebrou tecnologias. a Halliburton? É, A Halliburton está viva ainda? Não, a Halliburton foi um exemplo, era uma empresa especializada nisso. Ela tinha também empresa de extração de petróleo, mas ela era especializada, ela nasceu, a especialização dela era fabricar equipamentos para extração de petróleo. Tem várias Sim, não, empresas lá, parece que está viva. tem várias empresas no Texas especializadas nisso e são a ponta, elas são vanguarda nisso. Bom, então, os Estados Unidos têm essas áreas e tem áreas que têm outra mentalidade. Você pegar a Virgínia do Oeste até o Alabama, tem um arco ali com Tennessee e tal, são áreas marcadamente redneck, como se diz, pescoço vermelho lá nos Estados Unidos, que são regiões brancas, Aqui o que a gente chama aqui no Brasil de colono. e empobrecidas, né? Relativamente empobrecidas em relação a esses centros de riqueza, mas que são áreas mais seguras, com valores mais sólidos e tal, né? Aliás, o Alabama nada tem de redneck, é uma grande população negra, mas os valores preponderantes ainda são assim aquela mentalidade mais cristã, mais conservadora, e mais ligada ao partido hoje ao Partido Republicano, porque isso já variou na história. O democrata já foi o partido da direita e o republicano da esquerda, isso há 100 anos Eles eram atrás. os que defendiam a manutenção da escravidão e estavam ligados à Exatamente. briga lá pré-Lincoln, né? Aliás, É, durante o Lincoln. exato, os democratas eram os escravocratas. Muito bem. Depois vai ter ainda no período da reconstrução, que é, digamos assim, Exato. reconstrução das feridas, aí que vai surgir o sistema de apartheid, vamos dizer assim, que eles fazem lá Que é nos o Estados Jim Unidos. Crow, é o Jim Crow, as leis de Jim É. Crow. Bom, voltando à questão, eu acho que existe essa tensão, a sociedade americana é tensionada, mas eu vou ficar com a sua opinião, e que é a opinião do Mark Lyra também, de que é uma minoria que promove isso, e a própria eleição americana de 2020 me prova isso, porque o Biden, ele não, Biden, ele é Biden, né? É, O BD. é.
ele já rechaçou de todas as formas, isso fez com que ele ganhasse um grande arco de apoio às propostas radicais do seu partido, tanto no pós-modernismo quanto no marxismo, né? Tanto nas questões de intervenção econômica, de estatismo, coisa parecida, quanto do pós-modernismo politicamente correto, o mais radical ele rejeita, que não quer e tal. Então, não acredito que ele vai mexer vai dar esse golpe da Suprema Corte, porque ele não vai achar consenso dentro do Partido Democrata para isso. Muitos senadores e deputados, digamos que os democratas têm maioria nas duas casas, que seria necessário para provar isso, porque tudo passa pelo Congresso, essa maioria não seria folgada a ponto de alguns democratas que se elegem em estados mais pêndulo e tal, que tem um compromisso maior com os valores americanos tradicionais, e existem senadores e deputados democratas nessa linha, não acredito que vão aderir a uma coisa dessa, porque seria uma temeridade, seria um golpe de Estado, lógico, aumentar o número de integrantes do Supremo sem que haja um consenso para isso, e nunca vai haver, porque é uma alternância de poder, seria um golpe, e não precisa realmente, não há necessidade nenhuma. O Supremo americano ele julga causas muito pontuais e decisivas, não é uma casa de revisão de cada decisãozinha, como é no Brasil, né? Cada coisinha vai para o Supremo, não, lá não é assim. É realmente para cuidar da Constituição. É a Constituição bem menor também que a nossa, que é providencial. Enfim, não vejo esse problema. Claro que há problemas morais nos Estados Unidos, a Califórnia é um exemplo, né? A Califórnia tem se permitido muito crime comum, tem aumentado demais o crime comum na Califórnia, a questão não se tem mais o mesmo zelo por limpeza nas ruas. Mas esse é um problema que vem da Califórnia já de anos, não é de hoje que a Califórnia enfrenta esse tipo de problema. Pode se tornar mais agudo? Pode ser questão de ponto de vista. Meus amigos da direita true, acham que a Califórnia já virou o bunda lelê, já virou uma grande Woodstock. Mas eu não acho que seja tão radical assim, até porque tem os latinos lá, os latinos têm uma coisa mais. Os latinos que vão para os Estados Unidos se tornam bastante moralistas, bastante cientes, ciosos do modelo de família e tal, que a gente vê na Flórida, por exemplo. Claramente, a Flórida é um estado que tem se mantido conservador, ou uma pequena maioria conservadora, graças aos latinos, não aos descendentes de ingleses, né? E aos idosos que vão lá para gozar suas aposentadorias, né? Eu não estou vendo tanto recorte por idade na questão, não tanto quanto, claro, que os jovens, sempre os mais jovens vão ser mais sonháticos, vão ser mais utópicos, acham que podem mudar o mundo, isso é próprio de todas as sociedades. Mas, enfim, eu acho que o sistema eleitoral americano hoje faz sentido, mas que, ao mesmo tempo, se você pensar numa etnicidade nacional, ele não faria sentido. Numa o quê? Se houvesse uma unidade étnica nacional, que é o nosso caso, tá? Não faria sentido. No nosso caso, não faria sentido, para mim, o colégio eleitoral, porque nós temos unidade étnica, nós não temos diferenças étnicas significativas entre os nossos ditos estados. Esse sistema, ele pré-data essa questão étnica, né? Ou seja, ele é de uma época em que os negros não votavam, né? Ele é mais antigo que isso. Ele tem mais a Quando eu ver falo em com étnico, quando eu falo em étnico, nada tem a ver com fenotípico, deixar claro. Étnico, para mim, é cultural. Etnia é cultura, não é fenótipo. mas ele não tinha relação com essa questão racial nem étnica. Eu estou usando os dois Sim. elementos porque eu acho que eles são importantes, muito importantes no caso. Tem até a questão lá de que os presídios americanos não são divididos em facções criminosas. É dividido em brancos, em latinos e negros, né? E negros por um critério absolutamente fenotípico, não é critério genético nem étnico, é fenotípico. Considerado negro, se você não for claro, Eles você lá, é negro. eles lá são mais rígidos em dizer que tu não é branco. Eles não têm assim E eu muita, explico porque eles não têm muita mestiçagem, eles não têm uma é, visão
positiva da mestiçagem, Exatamente, como não. nós E temos, ou tínhamos, eu né? explico isso Antes dos no, politicamente você, corretos dizerem você que não sabe que existe. eu explico a diferença no História do Brasil Vira-Lata. Eu explico por quê. Porque lá, basicamente, historicamente, os pardos jogam no time dos negros na hora das revoltas. E aqui, os pardos jogavam no time dos brancos. É que tem é como naquela música do Caetano e do Gil, né? O Haiti é os negros quase pretos e os negros quase Não, a brancos, gente né? sabe que o Haiti tem uma elite parda. E o Brasil tinha isso no século XIX. Tinha, tinha. Uma elite parda. Que não se, Aqui na, que de modo algum se identificava como negra, que abominava ser identificada como negra. eu digo, né, que pelos critérios que eles inventaram ali por 2007 para criar as cotas, né, eu sou negro, né? Não tem outra caracterização, seja pela minha família, seja pelo meu fenótipo, né, de dizer que eu sou negro. Mas os negros não são um objeto de opressão. Foi um erro ou um acerto tático que está difícil dos politicamente corretos corrigir, porque o problema é a opressão que eventualmente os pretos sofrem, ou o negro, ou até mesmo o branco, que se fantasia de bandido, né? Que também tem esse elemento cultural, às vezes até do filhinho de papai que quer parecer malandro, e aí eventualmente leva um atraque da polícia. Que muitas vezes é composta por pretos e negros, né? Nos Estados Unidos também tem esse problema, e entre os afrodescendentes afro-americanos, eles dizem: não, eu já sei que vai ser mais complicado se o policial for negro ou se for mulher, né? Que vai ser muito mais rígido com o negro, né? Porque ele não vai ter tanto medo de ser duro com o negro que tiver em situação que ele achar que pode ser suspeita, né? E o branco vai ter 1001 deles, e pode ser até que acabe atirando, seja mais assustado no gatilho, justamente por ter esse medo de eu não sei como lidar. E esse é um problema grave nos Estados Unidos, que tem sido incrivelmente explorado pela esquerda, né? Tem convencido a muitas pessoas, mas parece que nessa eleição o que vai pegar não é aqueles casos que deu todas aquelas confusões, incêndio e tudo mais. O que pode tirar a vitória do Donald Trump é a percepção em relação a como lidou com a pandemia. Aí a gente tem muito a ressonância dos meios de comunicação americanos, que são basicamente o que a gente vê também aqui na Globo News e outras, né? O Trump, ele é feio, bobo e malvado, não precisa nem disfarçar, eles falam isso o tempo todo, na CNN também, aqui no Brasil, né? Então a gente tem esse filtro estranho, a gente tem dificuldade de saber o que os americanos médios estão pensando. Segundo a grande imprensa, eles estão muito decepcionados com o Trump, porque ele pegou Covid durante a campanha, né? Então teria sido, ou porque ficou provado que ele mentiu para a população. Então, eu estou bem curioso para ver qual vai ser realmente o efeito dessa eleição, mas eu retorno àquilo que eu já comentei na minha primeira fala. Seja qual for o resultado, parece que há uma divisão que eu não sei se enfraquece, se ela aumenta a noção de não vale a pena estar unido, nós somos um mesmo povo. Essa identidade de um mesmo povo, ela está muito machucada nos Estados Unidos, muito mais do que no Brasil, de maneira muito mais radical, vamos dizer assim, com o pessoal tacando fogo nas coisas, isso é inegável, né? Bom, É um fenômeno muito de estados e de cidades de maioria democrata, que até tem uma espécie de conivência. Aí a grande dúvida do eleitor americano é se o Trump vencer ou se o Biden vencer, esses estados e essas cidades vão voltar a reforçar a polícia, porque houve um momento que eles disseram: não, o problema é a polícia, né? Vamos tirar o dinheiro, vamos tirar o não, financiamento da polícia. essa questão pode até a gente gravar até hoje, que surge, né? Essa questão da polícia do Black Lives Matter, Como? Black Lives Matter, não é Matter? Black Lives Matter. Matter, beleza. A gente pode criar um programa específico para isso. Nós estamos discutindo o sistema eleitoral americano e eu queria já, por causa do tempo, a gente encaminhar para o final. E para mim ficou só essa observação, de que, havendo unidade étnica, o sistema eleitoral americano não me faz sentido
para a eleição do presidente. Claro que faz todo sentido do ponto de vista dos distritos, do voto distrital e tal, para a Câmara, para o Senado, é outra história. Câmara e Senado são outra discussão. Estou falando do sistema eleitoral americano para a eleição do presidente. Onde houver. Entendi. A tua É, posição ela não está considerando o é, caso concreto atual, e sim a questão. teoricamente, a questão teórica, que a gente busca, né? Filosófica, a teoria. A filosofia Eu sou busca a teoria. mais aristotélico, o concreto importa. Claro que o concreto ele serve de exemplo, mas ele ilustra o teórico, né? Bom, mas E então aí, então, tu defende que tudo bem, se mudar isso não tem problema. não, Não é no só atual vai mudar momento, porque eu estou não, perdendo. no atual momento americano, em que estão acontecendo essas diferenças étnicas, estão voltando diferenças étnicas adormecidas, étnicas culturais, tá? Entre regiões dos Estados Unidos, entre estados Sim. americanos, eu acho que o sistema eleitoral faz todo sentido. Não faria sentido no Brasil, porque o Brasil não tem essa diferença, a não ser esse pequeno caso que está se formando aí há alguns anos, que é dessa franja do agronegócio que vai de Passo Fundo até o sul do Pará, naquela linha, não é o sul do Pará, porque tem dois sul do Pará, é aquele sul do Pará da linha Cuiabá-Santarém. Uhum. Não, eu acho que nunca se cogitou de importar esse sistema para o Brasil, né? A questão maior é se trocar o sistema lá nos Estados Unidos. Primeiro ponto, passaria. Tem aquela questão de que, por exemplo, agora é uma anomalia. Por acaso, agora o Trump tem maioria no Senado, por exemplo. Geralmente, o presidente tem minoria. Os eleitores americanos, eles meio que puxam o freio dos presidentes, né? É, Eles o não dão contra, poder demais. os americanos historicamente, felizmente historicamente, sempre apostaram nos pesos e contrapesos para poder manter Isso. a Federação unida. E, assim, excepcionalmente, o Trump tem maioria no Senado, por exemplo. Então, ele perde na Câmara dos Deputados, eu acho, mas ele ganha no Senado. Ah, e aí, eu não sei como é que é exatamente o processo legislativo, como é que eles poderiam fazer uma emenda constitucional, não estudei como é que é o processo da emenda constitucional deles, mas eu tenho a impressão de que seria difícil para eles modificar esses elementos, seja da Suprema Corte, seja do sistema do colégio eleitoral. Eu tenho dúvidas de que mesmo o Biden ganhando, ele, vai, além de ganhar a eleição, ele vai ganhar o Congresso deles? Eu acho que não. E mesmo que ganhe, ainda assim, haveria consenso suficiente para mudar essas regras tão vetustas, né, da Constituição americana? Eu também desconfio que não. Acho que nesse sentido nós dois convergimos, né? Sim, com certeza. Beleza, mas é isso. Concluí. Beleza, maravilha. Vamos para o próximo. Auf Grande abraço. Wiedersehen.